Será que todas as pessoas serão salvas? Ou será que algumas pessoas irão para o inferno e outras pessoas serão salvas? O que a Bíblia explica sobre isso? Da onde essa ideia de que todos serão salvos vem? E qual é o impacto sobre a vida espiritual das pessoas que acreditam nessa tese, que já adianto, que é uma tese errada, não é bíblica? Vamos falar sobre isso no dia de hoje, porque isso é muito importante para o futuro das pessoas. Alicia, dê o seu alô. Olá! E hoje vamos falar de um tema muito interessante, porque é a partir dele que surge muito um conceito de intolerância, né, Vinícius? Mas a gente já vai explicar. Presta atenção aí. E não se esquece, se você gostou, dá o seu like e nos siga nas redes. Ok. Então, antes de começar a discutir o tema, solta a vinheta. Há muitos cristãos que defendem a ideia que todas as pessoas acabarão sendo salvos. É o que se chama de universalismo, ou seja, a salvação seria universal, todas as pessoas seriam salvas. Mas essa tese, por mais simpática que ela seja, ela não tem respaldo bíblico. Isso fica claro. Eu vou ler um texto aqui, Alicia, que está lá em Mateus 25, 34 a 46, onde Jesus está contando uma parábola. E veja o que ele diz nessa parábola. É um texto um pouquinho comprido, mas vale a pena porque mostra bem esse contraste, É um texto bom. esse entre salvação e condenação. Então, Jesus está contando a parábola e ele diz o seguinte: então o rei, que é Deus na parábola, dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E aí, Jesus falando, né? Na verdade é Jesus, é Deus, mas é Jesus que está falando. Então, o Pai é Deus Pai, né? Pois eu tive fome, Jesus falando, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então o justo lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Repare, ele já separou direita e esquerda. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, a primeira coisa que tem que ficar bem claro aqui é que a ideia do universalismo é furada. Não é bíblica. É uma interpretação, uma distorção daquilo que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é bem clara. Tem os que estão à direita
tem os que estão à esquerda. Tem várias passagens que falam sobre isso. Lá no Apocalipse, no julgamento final, quando descreve o julgamento final, fala sobre isso. Tem uns que vão ser aceitos, tem outros que não serão aceitos. Então, é muito claro que há dois destinos possíveis para as pessoas no final dos tempos. Ou elas estarão com Deus, que são as pessoas salvas, ou elas não estarão com Deus, que são as pessoas que estarão no que a gente chama inferno. Então, e o sofrimento do inferno tem a ver com a ausência de Deus, não é diabo com fogo, são metáforas. O sofrimento essencial é não estar com Deus. Então, as pessoas sofrem com isso. É muito claro. A Bíblia é muito clara sobre isso. Nós não estamos discutindo hoje aqui, Alicia, o que a gente tem que fazer para estar entre os escolhidos, os que vão para o céu, para que vão estar junto a Deus. Isso é outra discussão. Não é a de hoje. A de hoje é deixar claro que existe tanto uma coisa quanto a outra, que a ideia do universalismo está errada. Seus comentários sobre isso, Alicia. Vinícius, você está coberto de razão, porque eu encontro muita gente na minha caminhada cristã, nos meus ministérios onde eu trabalho, que acha que vai ser salvo de qualquer jeito. Eu sou bom, eu sou bacana, eu sou legal, brinco, né? Não roubei, não matei. Então, estou salvíssimo. É. Infelizmente é verdade, mas não é o que a Bíblia diz, né, Alice? A gente pode até não gostar da ideia de inferno, mas é o que a Bíblia diz, né? É o que a Bíblia fala. A gente tem pedaços da Bíblia que eu digo que até se pudesse eu cortava, eu tirava fora, mas a gente não pode fazer isso, né? Deus falou que Jesus disse que vai ter gente, vai ter inferno, então essa é a realidade com a qual nós temos que viver. Agora, Alicia, há duas ideias que levam ao universalismo. Essa visão errada de que todo mundo vai acabar sendo salvo, que no final fica tranquilo, porque tudo se dá um jeito, aquele jeitinho. Vai ver, tem um jeitinho brasileiro lá na hora do julgamento, passa do lado na fila, dá um jeitinho, conversa com São Pedro, não sei o quê. Tem duas ideias que levam a esse relaxamento, digamos assim, que faz com que as pessoas se sintam confiantes, que está tudo tranquilo. A primeira ideia é uma ideia muito comum aqui no Brasil, em outros países menos, mas aqui é muito comum. Todos os caminhos levam a Deus. Ou seja, o cristianismo não é um caminho exclusivo. Você não vai a Deus só pelo cristianismo. É um dos caminhos possíveis, e há vários outros que podem nos levar até Deus. Então, é só pegar um caminho qualquer, ser bom, fazer o que precisa ser feito, que a gente acaba no lugar certo. A segunda ideia é que Deus nos ama tanto que ele não nos iria condenar ao inferno, porque isso não é uma coisa que um pai amoroso faria. Nós vamos conversar sobre essas duas questões, Alice, e vamos começar pelo todos os caminhos levam a Deus. A questão é que essa tese, ela parece simpática. Todos os caminhos levam a Deus. A gente cansa de ouvir isso. Ela parece que respeita todo mundo, ela parece uma tese tolerante. Então, essa é a tese boa. É a tese que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que achar legal. Porque você chegar e dizer, ó, não é verdade, nem todos os caminhos levam a Deus, parece antipático, parece intolerante, assim por diante. Agora, a gente nunca pode esquecer, Alicia, que Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém é nenhuma pessoa, vem ao Pai, senão por mim. Então, se alguém for intolerante, esse alguém é Jesus. Foi ele que disse isso. Agora, por que a gente pode afirmar que essa tese, todos os caminhos levam a Deus, é errada? Para começar, Alicia, as crenças não podem ser todas verdadeiras, porque a maioria delas se contradiz. Quer ver um exemplo? O cristianismo, o judaísmo e os muçulmanos acreditam que Deus é único.
é um Deus só. O hinduísmo tem centenas de deuses. Os dois podem estar certos? Não. É impossível que os monoteístas e os politeístas estejam certos ao mesmo tempo. É impossível. Um tem que estar errado e um tem que estar certo. Ou Deus é um, ou Deus é muito, ou são muitos deuses. Outro exemplo. O budismo fala de um Deus impessoal, um Deus que não é assim um Deus como a gente vê, com planos, projetos, determinações, caminhos, intervenções no mundo. O Deus é uma coisa mais incorpórea, mais espiritualizada, é uma coisa que não tem assim uma vontade, uma intervenção no mundo dessa forma. Já os monoteístas, todos acreditam que Deus intervém no mundo de alguma maneira, que Deus tem projetos, Deus tem planos. Os dois podem estar certos ao mesmo tempo? Não, não podem. O Deus bem é uma coisa meio assim, etérea, que não é uma pessoa com vontade, com planos, etc. O Deus é uma pessoa com vontades, planos que interferem no mundo. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Outra diferença. Os espíritas acreditam em reencarnação. Nós, cristãos, não acreditamos em reencarnação. E estamos falando isso com todo respeito a todas as religiões. As duas coisas não podem ser verdadeiras. Não é possível que haja reencarnação e que não haja reencarnação. Ou há ou não há. Então, um está certo, outro está errado. O que eu estou querendo dizer com isso é que não é possível que todos os caminhos levem a Deus, que todos os caminhos estejam certos. É uma impossibilidade lógica. Eu não estou aqui nem defendendo, Alicia, que o cristianismo é o caminho certo. Essa é uma conversa para outra live, não é para a live de hoje. É claro que a gente é cristão e a gente acredita que o cristianismo é o caminho certo. Mas eu não estou nem defendendo isso aqui hoje. Eu só estou dizendo que é impossível, logicamente, que todos os caminhos levem a Deus, porque os caminhos se contradizem. Os caminhos falam coisas que são contrárias uns aos outros. Então, não é possível ter um Frankenstein. Eu não posso chegar a Deus por caminhos que se contradizem. Necessariamente há caminhos que estão certos e há caminhos que estão errados. Então, essa tese, todos os caminhos levam a Deus, ela é simpática, mas ela é errada e ela é perigosa. Aí a gente poderia entrar na discussão. Então, qual é o caminho certo? Aí você vai fazer uma discussão. O caminho certo é o cristianismo ou o caminho certo é o hinduísmo? O caminho certo é o cristianismo ou o caminho certo é o budismo? Você pode fazer essa discussão. Mas não é intolerante você chegar e dizer, olha, o cristianismo está certo ou o budismo está errado. Ou o contrário. Se você tem argumentos para mostrar que o cristianismo está certo e o budismo está errado, ou o contrário, isso não é intolerância. Porque você defender a verdade não é intolerante. Da mesma forma que quando aqueles que defendiam, né, os cientistas que defendiam que a Terra girava em torno do Sol, entraram em briga com aqueles que diziam que a Terra era o centro do sistema solar, tudo girava em torno da Terra. Não é intolerante você chegar e dizer a Terra gira em torno do Sol, Vinícius, mas é é uma verdade. compreensível. Não, é compreensível que alguém, uma pessoa qualquer que seja que não seja cristão, tenha essa visão de que todos os caminhos levam a Deus. Aqui guardadas as proporções de que você já apresentou diferentes formas de Deus, né? A questão é que, como cristão, essa incompatibilidade, ela é muito clara e ela deveria ser muito óbvia para uma pessoa que é adepta do cristianismo. Porque eu acho que a gente tem que separar as questões que são teológicas das questões que são culturais. Respeito ao outro, respeito à religião do outro, não pode ser uma prática onde você pega aquilo que é o embasamento teológico da sua religião, né? Que é aquilo que você sabe que o Deus cristão que você escolheu seguir, né? Deixou como mandamento para você. E aí, como você quer culturalmente ser uma pessoa gentil, ou você não gosta de nenhuma conversa mais difícil, porque você às vezes não tem argumento, etc. e tal,
Então, você entra por este caminho, né? Então, eu acho importante a gente deixar claro aqui, se você é cristão, o fato de você dizer que todos os caminhos levam a Deus pode até, entre aspas, parecer que torna você uma pessoa mais tolerante. Mas atenção, está tirando você do seu caminho de cristão. E não é isso que você tem que fazer. Talvez por trás disto, Vinícius, tenha uma incompreensão do cristão quanto à postura que ele tem que ter diante do mundo, que não é de intolerância, ou pode mas ser o é medo de de desagradar, né, Alice? conhecimento. Pode ser o medo de Mas o desagradar. cristão precisa, ele não tem que ser intolerante. Eu acho que você não pode, num ambiente, vamos colocar assim, num ambiente plural, né? Você querer dizer para o outro que ele tem que pensar como você. Isso. Agora, você também não pode abrir mão daquilo que é a sua verdade religiosa. Faça com educação, faça com respeito, mas também não pegue e joga fora a sua teologia, os seus fundamentos espirituais, porque você quer parecer uma pessoa simpática. Pessoas que são cristãs são monoteístas, só acreditam num Deus, e elas não podem achar que todos os caminhos levam a este Deus, porque está aí, você acabou de ler. Esse Deus que a gente segue disse que tem lado direito e lado esquerdo, e que nem todos estarão salvos. Então, gente, é prestar atenção entre o que é cultural e o que é teológico, não misturar essas coisas. Perfeito. E outra coisa que é importante dizer, Alice, é o que é o conceito de intolerância. Intolerância não é pensar diferente. O conceito de intolerância pressupõe, tem como princípio que as pessoas pensam diferente. Porque se todo mundo pensasse igual, não precisava de tolerância. Todo mundo já pensa igual. É verdade. A tolerância só existe, só é necessário haver tolerância porque as pessoas pensam diferente. Então, tolerância é você aceitar que o outro pense diferente. Jesus falou com um monte de gente, tentou converter um monte de gente, e muita gente não aceitou, né? Por isso ele brigou com essas pessoas. Ser tolerante é aceitar que você fala de Jesus para Só uma passagemzinha, gente, só uma partezinho sobre essa questão. Jesus, inclusive, tem uma passagem que eu não vou saber dizer para você onde está, que Jesus vai ser crucificado e ele começa a preparar os discípulos, né, para fazerem as coisas que eles têm que fazer. E ele diz que eles devem ir em algumas cidades e eles não serão bem recebidos, que eles devem ir embora e na saída bater a poeira das sandálias, né? Quer dizer, há momentos que não adianta, gente. Pega a sua bolsinha e vai cuidar da sua vida. Você não é obrigada a convencer ninguém de nada. Mas repare, Alice, a discussão é a seguinte: aonde está o limite da tolerância e da intolerância? Pensar diferente não é intolerância. Pensar diferente é uma característica dos seres humanos. Segunda coisa, você chegar e dizer, olha, eu acredito que o cristianismo é a verdade, não é intolerância. Não é intolerância. Não é, porque o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto. E a lógica mostra, segundo eu falei, que todos os caminhos não podem levar a Deus, porque eles se contradizem. Então, claramente, há caminhos certos e há caminhos errados. Aí, cabe a gente defender por que o cristianismo é certo. Mas defender por que o cristianismo é certo não é intolerância. Intolerância seria eu defender porque o cristianismo é certo e querer forçar os outros a serem cristãos, igual faziam lá na Idade Média, que batizavam os judeus à força. Você lembra disso, você é historiadora, você sabe disso. Isso é intolerância. Isso é intolerância. Aí forçar a pessoa a ser cristã é intolerância. Agora, eu dizer que o cristianismo eu acredito que seja o caminho que leve a Deus, não é intolerância. E o outro tem direito de acreditar que o caminho que leva a Deus é outro. Ok. E a gente tem que conviver. Isso é ser tolerante. Não, ser intolerante não é ter uma opinião
e achar que há um caminho certo e há caminhos errados. Isso não é intolerância. Intolerância é querer forçar a minha opinião sobre os outros que não são obrigados a pensar como eu penso. Não, e também a intolerância é você não aceitar determinadas coisas. Por exemplo, o Estado ele é laico. Eu tenho essa visão muito clara. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, você quer colocar seu filho numa escola denominacional? Eu acho excelente. Agora, você tem que, como Estado, uma escola pública, ela tem que ser plural. Claro, Ela está com as portas abertas para sim. qualquer pessoa. Ela é uma Ela tem que, escola pública. ela Ela tem não que está lá receber. para fazer. Então, eu acho que não é só intolerância, não é só quando você quer converter o outro, é quando você tenta usar algo, entendeu? Defender coisas desse tipo. Ah, eu quero uma escola pública que seja cristã. Não, a escola pública, ela é o Estado, ela tem que ser para todo mundo, para todas as famílias, as que têm o cristianismo e as que não têm. Sim. Nós temos que tomar muito cuidado com essa intolerância desse tipo também, Vinícius. Tá bom. Mas tá, concordo, mas nós estamos aqui mais no terreno das ideias e não das medidas práticas. Então, isso que você falou também é verdadeiro, a gente tem que ter esse cuidado. Então, gente, não é verdade que todos os caminhos levam a Deus, não é verdade. Isso é logicamente impossível, é um erro acreditar nisso. Segundo, você ser cristão e acreditar que o cristianismo é o caminho que leva a Deus não é intolerante. Jesus falou isso. É uma coisa que você tem que acreditar e defender. Agora, você não pode querer forçar a sua ideia sobre o outro. Você não deve sequer brigar com o outro se o outro não concordar com a sua ideia. Vocês têm que concordar em discordar. Os dois têm que viver de uma maneira harmônica. Agora, a segunda ideia que pesa nessa questão do universalismo, Alice, é a ideia de que Deus nos ama e não poderia nos condenar ao inferno. Então, ele vai dar um jeito, vai ter uma solução. Isso, o que está por trás é o seguinte... Eu acho que chama-se Como Construir o Final que Você Gostaria do Filme, sabe? Aquele assim, eu quero um filme onde o final vai ser do jeito que eu vejo a vida e as coisas. Pena que a vida não é filme e não dá para você escrever o enredo total. Isso. E aí a questão que está, Alicia, é a seguinte: as pessoas fazem o seguinte raciocínio, e é um raciocínio que precisa ter uma resposta, porque ele não é um raciocínio tolo, não. Ele tem uma certa lógica e precisa ter uma resposta para essa lógica, que é o seguinte: a vida humana é limitada. Vamos dizer que o ser humano toma consciência de que erra e começa a pecar, sei lá, aos 10 anos de idade, só para dar uma data. E vamos dizer que ele morre aos 85. Então, ele pecou durante 75 anos. Cometeu uma série de pecados ao longo de 75 anos. Só que, quando vem o julgamento final, a pessoa vai ser condenada ao inferno para sempre. A partir do julgamento final, ela vai para o inferno para sempre. Então, ela cometeu pecados ao longo de 75 anos e ela vai ter uma punição eterna. Faz sentido isso? Parece uma coisa exagerada. Repara que tem alguma lógica esse pensamento. Parece uma coisa exagerada. Mas é a regra do jogo. Pois é, mas não, mas Alice, você poderia parar e pensar, mas isso é uma coisa injusta. Não parece que a Você está punição falando, eu entendo o que que você a está punição falando. que Deus está dando é proporcional aos pecados cometidos. Só que isso é uma visão errada do que é a condenação ao inferno. Vamos lá. Por que a pessoa acaba no inferno? Ela acaba no inferno por duas coisas. Primeiro, porque ela peca. Aí todo mundo iria parar no inferno, porque todo mundo peca. Não tem aquele... O apóstolo Paulo falou, não há um justo sequer. Ele falou dele mesmo, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então, todo mundo peca. Se a gente for levar em conta só essa primeira parte, não ia ter ninguém no céu, não ia ter ninguém salvo, só estava todo mundo no inferno.
Mas aí tem uma segunda questão. Deus nos diz, ok, a saída para isso é você aceitar Jesus, o meu filho, que foi ao mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então já não é mais injusto, porque ele deu a saída. Exatamente, vamos chegar lá. Então, a segunda parte é: você não aceitou a graça de Deus, que é o caminho que Deus nos deu para que os pecadores encontrassem uma solução para superar os seus pecados, que é aceitar Jesus como seu Salvador e seguir a Jesus. Aí vem as discussões, mas aquele que nunca ouviu falar em Jesus, mas a criança que morreu antes de se converter. Eu não estou entrando nessas discussões, tem resposta para isso tudo. Vamos esquecer isso por hora, porque senão a gente se perde aqui com tanto detalhe. A discussão é: as pessoas ouvem falar de Jesus, mas não se comovem, não se interessam, não querem saber. Então, aí está o cerne do problema. O problema tem a ver com os pecados que a gente comete, portanto, a gente merece uma punição. E segundo, tem a ver com que a resposta que Deus deu para você conseguir escapar dessa punição merecida é aceitar Jesus, e você rejeita Jesus. Então, a porta do inferno, Alicia, está trancada por dentro. Sabe? Quando a gente fala, Deus te colocou no inferno, isso é verdade no sentido que Deus que defendeu a tese, organizou um inferno, um julgamento final, isso é um plano de Deus. Mas quem se coloca no inferno é a pessoa, pelas escolhas que ela faz, livre. E quando ela recusa Jesus, ela peca, ela precisa de salvação, mas o caminho de salvação que é dado para ela recusa, ela não quer Jesus, não quer saber de Jesus, dá trabalho, não quero isso por esse caminho, não quero mudar a minha vida, não quero esse tal de Jesus, não quero isso, rejeito isso. Ok, é uma escolha dela. Aí a Bíblia diz que Deus não estará no inferno. Não estará no inferno não porque ele não pode estar, que ele não tem poder para estar. Ele não estará no inferno porque ele não quer estar no inferno. Ele deixa as pessoas por conta própria. Não é isso que as pessoas queriam dele? Me deixa em paz. Então a pessoa está no inferno, foi punida por estar lá, justamente porque ela cometeu pecados, e Deus não está no inferno. Se Deus, o Espírito Santo, não está no inferno, não há como a pessoa se converter, porque a gente só se converte pela ação do Espírito Santo. É o que a teologia chama de a graça preveniente, a graça de Deus atuando antes da escolha, antes da conversão. Ora, e se Deus não está presente, o Espírito Santo não está atuando no inferno, a pessoa foi parar lá porque escolheu estar lá, não quer nada com Deus, como é que ela vai se converter? Não vai. Se ela não vai se converter, ela vai continuar lá. Então, isso é que explica o fato de que pecados que foram limitados vão gerar uma punição permanente, porque a pessoa vai entrar no local de punição e não tem como sair de lá, porque ela não tem como mudar o caminho dela. Ela vai continuar a estar revoltada com Deus, estar contra Deus, vai continuar não querendo ter nada com Deus, ela não vai sair daquela condição. Então, é isso. Então não há injustiça de Deus e não é que e fica claro que isso não tem nada a ver com a falta de amor de Deus. A pessoa se colocou nesse caminho. A pessoa se colocou lá e ela vai ficar lá. Seus comentários. Por que você acha que as pessoas se colocam nesse lugar? Acho que essa é uma questão importante. Porque elas não querem. Porque aceitar significa aceitar um relacionamento baseado em regras estabelecidas, em conceitos e tal. Então, assim, eu acho que essa é uma questão importante. Por que uma pessoa
durante 75 anos, que ela tem a chance. Eu não diria 75 anos, porque eu acho que com 10 anos é mais difícil. Eu colocaria já numa fase mais adulta. Vamos botar dos 20, vamos tirar aí 65 anos de existência, né? Em que você ouve falar, em que você tem a possibilidade de saber, e você escolhe. Então, por que, A que a resposta pessoa é escolhe simples. se ela sabe? A resposta é Né? simples, Alice. A resposta é simples. Há muitos estudos que mostram isso. As pessoas não Eu querem quero mudar, saber. elas não querem mudar a sua vida. Cristianismo é um contrato Ah, de adesão. É igual aquele contrato que você então, vai fazer seguro de vida. Você chega lá e vai fazer seguro de vida. O cara te dá, olha, então você assina aqui, te dá um contrato cheio de letra para você assinar embaixo. Você não pode chegar e dizer, não gostei da cláusula 5, eu não quero a cláusula 5, faz um contrato para mim sem a cláusula 5. Não existe isso. O contrato é de adesão. Você adere àquilo. Se você não quer aquilo, você não adere. E o não quer, cristianismo é um não quer. contrato de adesão. Deus estabeleceu como é o contrato de adesão. E você, para ser cristão, você tem que aderir. Você viu Jesus falando lá, ele estava falando, no texto que eu li, sobre o contrato de adesão. Você não cuidou de mim, você não me vestiu, você não me cuidou. E aí o Que cara era o pergunta, combinado. mas quando eu não fiz isso? Você não fez pelos pequeninos. E quando você não faz pelos pequeninos, você não está fazendo a Jesus. Mas eu não gostaria que fosse assim. Eu queria escolher as pessoas Ah, por tá quem bom. amar. Mas não é, o cristianismo não é assim. Eu tenho um pecado de estimação que eu não quero deixar, eu não quero deixar de fazer certas coisas. Não pode. O cristianismo é um contrato de adesão. Ou você abre mão disso, ou você não pode ser cristão. Não, eu trouxe essa discussão porque é interessante você não querer aderir a um contrato de relacionamento, né? Mas e achar que o outro lado da relação, que seria aqui no caso Deus, é malvado, Mas entendeu? é isso. A pessoa quer que Deus funcione como ela acha que Deus tem que funcionar. E Deus, é Deus. É quem criou o mundo, ele é que sabe tudo, ele é que é dono de tudo. Ele é que dita as regras. É igual a seguradora. Você quer o seguro? Vai lá e assina um contrato de adesão. Você não quer o contrato de adesão que o cristianismo traz? Jesus disse, 2 mandamentos resumem tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que colocar Deus em primeiro lugar, e amar o próximo como a ti mesmo. Acabou. Você não quer aderir a isso, você não pode aderir ao cristianismo. Você não adere ao cristianismo, não vale para você aquilo que o cristianismo traz de bom. Você não tem um É, seguro. Você não tem um seguro de vida. Então, não dá para você chegar para a seguradora e dizer, eu quero o seguro, mas eu não quero o contrato que você está me obrigando a quero assinar. o seguro de acordo com as minhas É a minha cláusulas. vontade. Então, Não existe esse seguro eu não faço. nada, Vinícius, que é baseado em relacionamento entre partes, pessoas, empresas, casamento. Nada, não existe nenhum tipo de relacionamento que o ser humano possa constituir que não pressupõe um contrato entre as partes, né? Sim, sim, Não dá. Não sim. existe a possibilidade de que o mundo funcione à base do seu desejo. Você seria uma espécie de Deus, né? Alícia, nós estamos falando, uma das coisas mais comuns em casamento é que você casa com a pessoa e com a família dela. Nós estávamos discutindo outro dia um Sim, casal que estava reclamando sim. disso. Eles queriam se casar, se gostam, etc., mas um não queria Sua levar a família não bagagem do quer. outro. Isso não existe. Não Sim. tem como. Você pode não gostar da família do outro, mas não tem como. Ela é parte do seu contrato de Você casamento. vai levar aquela pessoa, você vai levar junto a família dela, gostando de você ou não gostando de você. Então, gente, universalismo é uma coisa perigosíssima. Porque quando você vem com essas ideias, olha, todos os caminhos levam a Deus, Deus nos ama e vai acabar nos salvando, Deus é Pai amoroso, vai acabar dando um jeito, todo mundo vai se salvar. Isso é perigosíssimo. Sabe por quê, Alice? É porque as pessoas relaxam, as pessoas acham que estão numa boa. É igual você Isso pensar, é perigosíssimo, porque no fim de tudo você pode descobrir que estava errado e aí não dá isso, mais tempo. isso.
É igual você Não pensar tem assim, volta. eu vou andar no Trânsito São Paulo, não vou ter seguro para o meu carro e não vai acontecer nada. Não tem como você Pois fazer, é. porque você erra e os outros erram com você. Às vezes não é você que causou o acidente, é o outro que causou o acidente. Você não tem como controlar isso. Sim. Por isso você faz seguro. Então, gente, não embarca nessa história de universalismo. A Bíblia, eu comecei lendo esse texto de Jesus falando tem os que estão à direita, os que estão à esquerda, para mostrar que é muito claro na Bíblia que haverá uma escolha. E se você não tiver feito a escolha certa, que te colocar no grupo que vai ser escolhido por Deus, você vai parar onde você não quer parar. Não fique com essa ideia, com esse consolo, com essa tranquilidade de que você está numa boa, que você está tranquila, que você tudo vai dar certo no final. Não fique nesta posição. Alice, as suas palavras finais, porque o nosso tempo está se esgotando. A gente precisa estar sempre tomando cuidado. Eu acho que cristianismo é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, principalmente hoje, que a gente vive num mundo onde quase tudo que a gente faz vira uma cobrança de intolerância. Eu sou uma pessoa muito tolerante, gente, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser muito plural. Mas a gente também precisa tomar muito cuidado, que a gente vai se cansando de ter que se posicionar, a gente vai se cansando desse lugar que a gente tem que defender as próprias ideias, as crenças, e a gente vai jogando esses nossos lastros que a gente construiu ao longo da vida fora, para me cansa, isso me cansa, isso me cansa. E aí a gente pode estar abandonando coisas muito essenciais do cristianismo no meio do caminho, só para não ter que ter conflito, não ter que ter conversas duras, ou às vezes não ser chamado erroneamente de intolerante. Então, vamos separar, gente, o que é cultura intolerante do que é a sua opção religiosa, a sua escolha de caminho de vida. O Deus que você escolheu seguir é seu direito, é sua escolha. E aprenda como funciona o relacionamento com o seu Deus, esse que você escolheu. E não tenha medo de dizer isso para ninguém. Tenha coragem, sempre respeitando o outro. Ok. Eu acho que já ficou claro para você que está nos ouvindo aqui o que estamos dizendo para você. Tome cuidado com essas coisas, tenha firmeza de propósito, saiba naquilo que você acredita, saiba por que você acredita, como está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15, né, primeira carta do apóstolo Pedro, estando sempre preparado para justificar e explicar a razão, a esperança que há no seu coração. Então, você tem que ser cristão e saber explicar por que você acredita naquilo que você acredita. Se você gostou da nossa conversa aqui, do nosso programa, dê o seu like, nos siga nas redes sociais e agradeço que você tenha estado aqui conosco até agora, nos acompanhando esse debate, essa conversa, e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Até a próxima.